Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes, rádio-ouvintes e telespectadores. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler uma passagem bíblica em Isaías capítulo 54, versículos do 11 ao 14, onde diz: ó, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eu te construirei com pedras de turquesa e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de joias brilhantes e todos os teus muros de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Que Deus nos permita compreender sua palavra e todos sejamos ensinados de Deus nesta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério de sendo ensinados por Deus. Através da história bíblica, encontramos que Deus, para cada era e para cada dispensação, enviou profetas, e esses são os mensageiros de Deus para as diferentes gerações e diferentes dispensações e diferentes eras também. Agora, o ensinamento de Deus sempre esteve marcado numa dispensação. É impossível que o ensinamento de Deus, com o qual os filhos e filhas de Deus são cheios do conhecimento de Deus, é impossível que esse ensinamento esteja fora de uma dispensação. E para cada dispensação encontramos que Deus estabeleceu as eras correspondentes e seus mensageiros correspondentes. Agora, conhecendo que o ensinamento de Deus está marcado numa dispensação, necessitamos então conhecer a dispensação correspondente ao tempo que a pessoa corresponde viver para, nessa dispensação, obter o ensinamento de Deus por meio do mensageiro que Deus envia para esse tempo. Encontramos que Deus, por meio do profeta Moisés, falou no livro de Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 15 ao 19, dizendo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvirás. Porque o profeta Moisés diz: a ele ouvireis? Porque por meio desse profeta vem o ensinamento de Deus. Por meio desse profeta vem Deus ensinando o seu povo para essa era e para essa dispensação. E o que esse profeta traz da parte de Deus? Diz o versículo 18 desse mesmo capítulo 18, diz: eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, ou seja, como Moisés. Porei as minhas palavras na sua boca.
O que Deus coloca na boca desse profeta mensageiro que ele envia? Coloca a sua palavra. Porque os profetas de Deus são a boca de Deus, através dos quais vem a palavra de Deus, a voz de Deus, ensinando todos os filhos de Deus, ensinando todas as ovelhas do aprisco de Deus. O Salmo 23 nos fala de Deus. E nos diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Confortará minha alma. E continua dizendo todas as coisas que Deus, nosso pastor, fará por nós, como ovelhas do seu aprisco. Quando nos fala do alimento e da água que nos dará, está nos falando da sua palavra, que é o alimento espiritual e a água espiritual para nossas almas. E agora vejam como Deus, através dos seus profetas nos diferentes tempos, esteve ensinando o seu povo. Encontramos que Deus ensinou o seu povo Israel por meio do profeta Moisés, dando a mensagem da lei e estabelecendo assim o povo hebreu na dispensação da lei. Foi Deus ensinando o seu povo por meio do profeta Moisés, porque Deus coloca a sua palavra na boca do profeta que ele envia. Esse é o lugar onde podemos escutar e encontrar a palavra de Deus correspondente à era ou dispensação que corresponde à pessoa viver. E vejam vocês como, para cada era e cada dispensação, há um profeta mensageiro de Deus, e Deus coloca a sua palavra na boca desse profeta mensageiro, que é a boca de Deus para o povo que vive na terra. E, por meio desse profeta, vem Deus ensinando o seu povo. E ele falará tudo o que eu lhe mandar. Vejam o que falará um profeta enviado de Deus, como está prometido aqui. Falará tudo o que Deus mande falar. Esse profeta para o povo de Deus. E assim é como Deus ensina o seu povo. É por meio de carne humana, por meio de um profeta enviado, no tempo em que Deus quer ensinar o seu povo. E o que será daquelas pessoas que não interessam o ensinamento de Deus, que não queiram ser ensinados por Deus? Diz, mas eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Terá que prestar contas a Deus por ter rejeitado Deus ensinando o seu povo por meio do profeta que enviou para o tempo em que a pessoa viveu. E agora vimos a forma em que Deus ensina o seu povo. Encontramos que em todos os tempos houve, há e há muitos pregadores que estiveram falando sobre o que Deus falou já por meio dos seus profetas, dos seus mensageiros. Mas isso não quer dizer em nenhum momento que essas pessoas sejam profetas ou o enviado de Deus para esse tempo. O enviado de Deus para esse tempo ao qual Deus envia o seu povo é o profeta mensageiro enviado para essa dispensação, que corresponde a esse tempo. Através desse profeta, Deus vem com uma mensagem dispensacional. Vem marcada essa mensagem nessa dispensação correspondente a esse tempo. E assim é como Deus
ensina o seu povo. Agora vejam vocês como no meio do povo hebreu enviou profetas de era em era e de dispensação em dispensação. Há 7 dispensações no programa divino. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, lá no tempo de Adão, antes da queda no Jardim do Éden. E o profeta Adão foi o profeta mensageiro dessa dispensação da inocência. Depois temos a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. E seu profeta mensageiro foi Sete, o filho de Adão, que foi a semelhança de Adão. Depois temos a dispensação do governo humano, que é a terceira dispensação. E seu profeta foi Noé. Vejam que cada mensageiro destes trouxe a mensagem correspondente a essa dispensação, que lhes correspondeu viver. Depois também podemos ver que na mensagem trazida por cada mensageiro dispensacional estão todas as coisas que o povo de Deus deve conhecer. São reveladas por meio desse profeta, as coisas correspondentes a essa dispensação. Depois da terceira dispensação do governo humano, da qual Noé foi seu profeta mensageiro, veio a dispensação da promessa, a quarta dispensação. E o mensageiro dessa dispensação foi o profeta e patriarca Abraão. Depois veio a quinta dispensação, a dispensação da lei. E o profeta dessa dispensação quinta, da dispensação da lei, foi o profeta Moisés. E podemos ver como veio com uma mensagem dispensacional, e nesse profeta estava Deus manifestado, ensinando o seu povo Israel. E constituiu o povo hebreu em uma nação, por meio da manifestação de Deus através do profeta Moisés, e ensinou o povo hebreu todas as leis divinas, e o estabeleceu como uma nação. E agora, depois da quinta dispensação, a dispensação da lei, temos a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, e seu mensageiro é o Senhor Jesus Cristo, o qual apareceu 2000 anos atrás no meio do povo hebreu. E nesse tempo estava se entrelaçando a dispensação da graça com a dispensação da lei. Recordem que as dispensações se entrelaçam uma com as outras. E por isso é que encontramos uma conexão entre uma dispensação e outra dispensação, e entre um mensageiro dispensacional e outro mensageiro dispensacional, e entre uma mensagem de uma dispensação e uma mensagem de outra dispensação. Estão entrelaçados as mensagens e também os mensageiros e também as dispensações. E é o mesmo Deus em cada dispensação e em cada mensageiro dispensacional, com a mensagem dessa dispensação ensinando o seu povo. E agora, vendo a forma em que Deus ensina o seu povo, podemos então entender o porquê, quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, em carne humana, ele esteve pregando a palavra e falava muito mal sobre Jesus, mas Jesus dizia
Vejam vocês em São João, capítulo 6, versículo 39 em diante dizia, vamos ver aqui, há muito mais aqui. Capítulo 6, versículo 25 em diante diz Jesus, eu sou o pão de vida, quem a mim vem nunca terá fome, e quem em mim crê jamais terá sede. Mas, como vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então, como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, só este viu ao Pai. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aqui podemos ver como Jesus mostra aos judeus a forma em que Deus estava ensinando o povo hebreu naqueles dias, por meio de Jesus. Mas não podiam compreender o ensinamento de Jesus. Para o tempo de Jesus houve muitos mestres, como o sumo sacerdote e os doutores da lei, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes da religião hebraica e o concílio do Sinédrio composto por 70 homens sábios em assuntos religiosos, com seus doutorados em teologia. Eles falavam sobre Deus. Eles ensinavam os ensinamentos bíblicos, falavam sobre esses ensinamentos bíblicos ao povo, mas através do qual Deus estava ensinando o seu povo Israel nesse tempo, era através de Jesus. Os demais tinham um ensinamento teórico. Era um ensinamento intelectual, era a letra, mas São Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é o mesmo ensinar, ungido com o Espírito de Deus, a mensagem de Deus para uma era ou para uma dispensação, do que estar ensinando intelectualmente as pessoas, do que estar ensinando a letra da Bíblia. O mais importante é o ensinamento de Deus. Deus ensinando o seu povo é que Deus abre as Escrituras correspondentes ao tempo em que as pessoas vivem e mostra o significado dessas Escrituras e o cumprimento delas à medida que vão sendo cumpridas. E mostra
nas Escrituras o tempo que estão vivendo. E quem são no programa divino? E os prepara assim para receber todas as bênçãos que Deus tem para esse tempo, para todos os filhos e filhas de Deus. Agora, vejam vocês como Deus ensinou por meio do Senhor Jesus Cristo, no qual estava Deus manifestado em toda a sua plenitude em carne humana. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E agora, encontramos que depois do ensinamento de Jesus em carne humana, transcorreram 2000 anos aproximadamente, e o que Deus esteve fazendo? Esteve ensinando o seu povo. E como esteve ensinando o seu povo? Encontramos que Cristo disse, em São João, capítulo 10, versículos 14 ao 16, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu. São gentias. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ouvirão a voz de Cristo, ouvirão a voz de Cristo, a voz do bom pastor, ensinando as suas ovelhas a palavra de Deus. E essa é a manifestação de Deus através de cada anjo mensageiro de cada era, através dos quais Deus esteve ensinando o seu povo, a sua igreja, a todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. A todas essas ovelhas que não são do povo hebreu, mas que seriam chamadas e escutariam a voz de Cristo, escutariam o ensinamento de Cristo por meio de cada um desses mensageiros que ele enviaria. E haverá um rebanho e um pastor. Esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde são chamados e juntados todos escolhidos de Deus, todas as ovelhas do Senhor. É aí onde nascem da água e do Espírito, é na igreja do Senhor Jesus Cristo onde nascem os filhos e filhas de Deus. Aí se opera o novo nascimento, porque é aí onde as pessoas creem em Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebam o Espírito de Jesus Cristo. E assim nascem na igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, esse é o aprisco, o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E Ele é o bom pastor. E o bom pastor esteve pastoreando o seu rebanho, sua igreja, de era em era, por meio desses mensageiros que Ele enviou durante essas 7 etapas ou eras da igreja gentia, correspondentes ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. Pois a igreja do Senhor Jesus Cristo é o novo templo, o templo espiritual de Cristo, e o povo hebreu não tem o templo que Moisés construiu, nem tem o templo que Salomão construiu, nem tem o templo que estava ali em Jerusalém, pois foi destruído no ano 70 pelo general romano Tito, e depois, neste lugar, foi construída a Mesquita de Omar, um templo gentil, um templo de outra religião. E agora o povo hebreu não tem um templo onde realizar os sacrifícios pelo pecado e pela reconciliação com Deus, mas Deus sim tem um templo. Cristo esteve construindo esse templo, e esse templo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os escolhidos de Deus representados nas ovelhas do Senhor são parte desse templo
de era em era. Porque com os seres humanos é que Cristo esteve construindo esse templo espiritual. E agora vimos que transcorreram 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, nas quais Deus esteve ensinando o seu povo, os seus filhos, por meio de cada um destes 7 anjos mensageiros, e esteve chamando e juntando os seus escolhidos e colocando-os onde? No seu templo espiritual, na sua igreja. E agora vejam vocês, Deus tem um novo templo, no qual esteve se manifestando na porção correspondente a cada era e esteve ensinando por meio dessa manifestação através de cada anjo mensageiro. E para o último dia, estaríamos na era da pedra angular, que é a era correspondente ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde Deus, em Espírito Santo, estaria manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, ensinando o seu povo, ensinando o seu povo a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da dispensação do reino, a mensagem representada na trombeta final ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo no último dia por meio do seu anjo mensageiro no lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, e onde são chamados e juntados todos escolhidos de Deus. Todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo do último dia são juntadas na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Um templo para Deus não está completo, nem pode ser dedicado a Deus, se não tem o lugar santíssimo onde Deus tem que morar. E o templo espiritual de Cristo, vejam vocês, encontramos que teve o lugar santo, correspondente às 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E para esse último dia, seria construído o lugar santíssimo do seu templo espiritual. Encontramos que com as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia que se cumpriram, a primeira na Ásia Menor, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta na Europa, e a 7ª na América do Norte, ficou construído o lugar santo do templo espiritual de Cristo, onde esteve Deus ensinando o seu povo por meio dos seus 7 anjos mensageiros. O Espírito de Cristo manifestado nas 7 eras, através de carne humana em seus anjos mensageiros. Eram os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, ou seja, a manifestação do Espírito Santo em 7 mensageiros, em 7 eras, correspondentes essas eras ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. E agora para o último dia, onde Jesus Cristo em Espírito Santo, Deus em Espírito Santo, estará ensinando o seu povo. Ele passou a América Latina e o Caribe, onde ele chama e junta seus escolhidos para a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual, e assim completar o número das suas ovelhas, colocá-las em seu aprisco, que é seu templo espiritual, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, e assim construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual e completar a construção do seu templo espiritual da sua igreja, para se manifestar em sua igreja no lugar santíssimo do seu templo espiritual, em toda a sua plenitude. Por isso é que para o último dia também teríamos Deus ensinando o seu povo. Onde? Na era da pedra angular. E em que território? Na América Latina e no Caribe. Isso é o que Deus faz nesse último dia na América Latina e no Caribe. Está ensinando o seu povo, está ensinando os seus escolhidos, todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E onde estão? Ensinando seu templo espiritual, na sua igreja. Todo ensinamento vem durante as 7 eras, e na era da pedra angular vem e a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês como neste tempo final, o mistério de sendo ensinados por Deus ficou aberto. E agora sabemos como Deus ensinou nas 7 eras da Igreja Gentia
correspondentes ao lugar santo do seu templo espiritual, lá na Ásia Menor, na Europa e na América do Norte. Ensinou por meio dos seus 7 anjos mensageiros. E agora vimos também como estaria ensinando neste último dia, onde? Na América Latina e no Caribe, por meio do seu anjo mensageiro. Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, virá todo o ensinamento divino para seu povo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular, que é a era que representa o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o que vamos escutar? Vamos escutar as coisas que em breve hão de acontecer sendo reveladas. E agora, por meio de quem estará Deus ensinando o seu povo todas essas coisas que em breve devem acontecer? Que diga o próprio Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem diz que enviou? Jesus Cristo diz que ele enviou o seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas nas igrejas, dessas coisas que em breve deve acontecer. E agora, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos dá mais informação sobre o anjo do Senhor Jesus Cristo e as coisas que estarão sendo reveladas por meio do anjo do Senhor. Diz, e disse-me hoje, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para o que enviou o seu anjo? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E por meio do seu anjo mensageiro, no último dia, Deus estaria ensinando o seu povo. Vimos o mistério de sendo ensinados por Deus. Por meio dessa manifestação de Deus em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, estaríamos sendo ensinados por Deus neste último dia. E assim é como seriam chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Por meio do ensinamento de Deus através do seu anjo mensageiro, nos ensinando a mensagem da dispensação do reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E assim, nos abre o mistério do sétimo selo, ou seja, da segunda vinda de Cristo. E nos enche dessa revelação para ser transformados e raptados neste último dia. O mistério de sendo ensinados por Deus. Vejam onde estamos nesse tempo final, na era da pedra angular, e em uma nova dispensação que se abriu neste tempo final, a dispensação do reino, a qual está se entrelaçando com a dispensação da graça. Também uma nova era está se entrelaçando com a era de peixes. É a era de Aquário que está se entrelaçando, e é na era de Aquário onde o conhecimento de Deus encherá toda a terra. Porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e Isaías, capítulo 11, versículo 9. Agora podemos ver como o ensinamento do Evangelho do Reino encherá do conhecimento de Deus e seu programa
todo ser humano o encherá do conhecimento de todo o programa divino. E todos me conhecerão, diz Deus, por meio do profeta Zacarias. E naquele dia, o Senhor será um, e um o seu nome. Ninguém ensinará o seu companheiro. Por quê? Porque todos estaremos sendo ensinados por Deus na manifestação de Deus em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E esse é o ensinamento que nós necessitamos nesse último dia. E por isso diz que ninguém ensinará mais o seu companheiro. Porque todos seremos ensinados por quem? Por Deus. Assim como foram ensinados por Deus em outras eras, através dos profetas de cada era e de cada dispensação, e como foram ensinados por meio de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, e depois foram ensinados pelo Espírito de Deus também, através dos apóstolos, e depois foram ensinados por meio dos mensageiros das 7 eras. Deus é ensinado por meio deles. Para esse último dia, todos seremos ensinados por Deus, através da manifestação de Deus em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, e estará nos ensinando a mensagem do Evangelho do Reino. Vejam, todo ensinamento de Deus está marcado numa dispensação. Não pode estar fora de uma dispensação. E o ensinamento de Deus para o último dia está marcado na dispensação do Reino, que é a 7ª dispensação. E Jesus Cristo e Espírito Santo estará em seu anjo mensageiro, ensinando sua igreja, ensinando o seu povo, sua igreja primeiramente e depois o povo hebreu. E depois todos os seres humanos no planeta Terra durante o glorioso reino milenial de Cristo. E agora podemos ver como seríamos ensinados por Deus neste tempo final. Vimos o mistério de sendo ensinados por Deus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos permita compreender seu ensinamento neste último dia, e nos ensine todo o seu programa correspondente a esse último dia, correspondente à era da pedra angular, correspondente à dispensação do reino, e correspondente à América Latina e o Caribe, correspondente a todo o reino de Deus, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, dando testemunho do mistério de sendo ensinados por Deus. Vimos a forma em que seríamos ensinados por Deus neste tempo final, no qual nós estamos vivendo. Assim que, para ser ensinados por Deus neste tempo, somente necessitamos uma coisa: conseguir o anjo do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, dando testemunho dessas coisas que em breve deve acontecer. E ao encontrá-lo, estaremos recebendo o ensinamento de Deus. Estaremos sendo ensinados por Deus neste último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E estarei amanhã novamente com cada um de vocês, aqui neste mesmo lugar, neste mesmo auditório, na manhã, e depois, pela tarde, para frente, nos horários que o reverendo Miguel Bermudes Marim estará dando, e também estará dando o endereço onde estamos nessa ocasião e onde estaremos também amanhã, que será este mesmo lugar. E também estaremos transmitindo através dessas radioemissoras amigas e estes canais de televisão amigos que nesta noite estiveram transmitindo
esta conferência. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês e passem todos muito boa noite. Deixo com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para que continue com vocês e dê nomes, endereços e telefones aos quais vocês podem se comunicar. Que Deus abençoe a todos.